Eu quero trazer um assunto aqui que para muita gente pode soar como uma novidade, uma coisa diferente no modo de se relacionar, que é um contrato de namoro. Você já ouviu falar disso, desse termo? Desse documento que visa, acredito eu, proteger ambas as partes ou tem algo a mais por trás disso tudo? Para tirar todas as dúvidas, a gente recebe aqui no nosso Dinheiro TMC o Dr. Gustavo Felipe. Ele que é advogado da área de Direito de Família e Gestão Patrimonial da Henneberg Ferreira Marques Advogados. Pronunciei corretamente, doutor? Seja bem-vindo aqui ao Dinheiro TMC. Obrigado, um prazer estar aqui. Vamos explicar primeiro, doutor, né, o beabá. O que é um contrato de namoro? Ele é muito parecido com o contrato de um casamento, quando as pessoas se casam. Ele visa um outro lado que é mais proteger do que qualquer outra situação. Existe, na verdade, inclusive, essa diferença gritante entre um contrato matrimonial, vamos dizer assim, um contrato de casamento, para um contrato de namoro. Explica pra gente. Bom, ele é um documento, contrato de namoro, Certo. que tem a intenção das partes que o celebram declararem que possuem um relacionamento afetivo, estão juntas, mas que não possuem, no presente momento da celebração, o interesse de constituir uma entidade familiar. Né? Elas dizem, através desse contrato, que nós não nos vemos ainda como família, apesar de estarmos num relacionamento sério, e não desejamos gerar os efeitos de uma união estável neste exato momento. Em relação ao contrato de casamento, que um pacto antinupcial, por exemplo, é um documento em que possui formalidades bem menores, né? Ele pode inclusive ser feito somente entre os dois, celebrado entre o casal por instrumento particular. Né? É diferente das exigências todas que uma escritura que dá origem a um casamento exige. Tá certo, porque para muita gente pode soar um tanto quanto diferente, né? Mas como o doutor explicou pra gente, visa uma certa blindagem, a gente pode falar dessa forma, doutor, até para deixar tudo às claras, né? Para dizendo, a princípio, estamos num namoro, num relacionamento, não sabemos em que pé isso vai se dar. Então, é mais ou menos, dá para dizer que é um certo tipo de blindagem? É um tipo de blindagem em que as partes retratam, através desse documento, uma fotografia do estágio atual do relacionamento. Tá. Elas querem dizer, isso ainda é só um namoro. E por que elas fazem isso? Elas fazem isso visando evitar o reconhecimento indesejado de uma união estável. Porque, como se sabe, a união estável, apesar dela ser equiparada ao casamento, ela pode ser reconhecida por decisão judicial. Você não precisa, você e o seu companheiro, né, a pessoa que está com você, ir até um cartório, assinar um documento. Não, ela é um fato da vida. Pessoas que convivem de determinada forma possuem união estável se reconhecida pelo judiciário. Isso traz uma série de efeitos que podem ser indesejados. E ainda fica valendo aquele período de 2 anos, é mais ou menos isso, que é reconhecido uma união estável ou não? É menos do que isso? Em que momento a judicialização, podemos dizer assim, pode reconhecer uma união estável entre um casal? A lei não fala em prazo, né? Ah. Ela diz que precisa ser uma união duradoura, pública, né, contínua e com a intenção de constituir família. Né? Os 3 primeiros elementos são mais fáceis de se identificar. Né? Então, fotos em redes sociais, o casal se apresentando junto, viagem juntos, né? Eles se chamando às vezes de marido e mulher. Isso é um fato mais fácil de verificar objetivamente. Independente da época em que as pessoas estão juntas. Exato. Agora, o elemento de intenção de constituir uma família, ele é bem subjetivo. Né? Isso pode variar na visão do magistrado quando, em que momento eles passam a se ver como uma entidade familiar. Então a lei não diz sobre um tempo mínimo. Costumava-se dizer, né, que precisa estar pelo menos há 2 anos juntos, mas não, hoje eu já vi uniões estáveis sendo reconhecidas com 6 meses de convivência, por exemplo. Agora, doutor, quando as pessoas te procuram para fazer um contrato de união estável, elas vão em comum acordo, geralmente a ideia parte sempre mais por um lado da história do que ambos os lados. Como que você consegue trazer essa média aí de procura? Como é que funciona? Então, são 2 perfis de clientes que me procuram para fazer esse tipo de contrato. Né? Num primeiro perfil, é um casal já um pouco mais maduro, né? Mais de 30 anos, geralmente, com uma vida patrimonial mais organizada, geralmente os 2 inseridos no mercado de trabalho, né? Que dormem frequentemente juntos, um na casa do outro, viajam juntos, compartilham algumas despesas,
possuem serviço de assinatura em comum, por exemplo, né? Dividem contas de streaming. Hoje em dia está cada vez mais comum cada isso, vez né? mais comum. E os dois, de forma bastante consciente, encaram que não é o momento adequado ainda para que surja os efeitos da união estável. Eles não desejam isso, eles querem proteger as suas individualidades, principalmente patrimoniais, naquele momento. Esse é um perfil que me procura para fazer esses contratos. O outro perfil é quando há uma disparidade econômica muito grande entre as duas pessoas dessa união, né? Então são pessoas que já possuem, né, um deles, né, imóveis, investimentos, empresas familiares, ou questões sucessórias mais delicadas, né, ou filhos de outros relacionamentos. Aí nesses casos, geralmente, é de comum acordo, né? Mas toda a atuação jurídica, a elaboração do documento, a revisão é patrocinada geralmente por essa pessoa que tem uma condição econômica melhor. Talvez essa pessoa teve que ter essa conversa anterior, talvez criou aquele clima que não foi, né, dos mais agradáveis, mas de fato, então, ambas as partes têm que estar de acordo e precisam fazer a assinatura para valer. É isso, né, doutor? Sim, sim, os dois precisam assinar o documento. E é caro fazer um contrato de namoro? A gente precisa citar os números, né, entrar nesses detalhes, mas a gente vê que é uma prática comum fazer um contrato de casamento, vão fazer um casamento com divisão total de bens, divisão parcial, isso é quase que obrigatório as pessoas fazerem. Mas e no namoro? Por não ser obrigatório, né, talvez, como você citou, os dois perfis, um lado que tem mais dinheiro, ou então dois casais um pouco mais experientes, maduros, podemos dizer assim, isso vai desprender também de finanças. É oneroso, é caro você fazer um contrato? Olha, não existe uma tabela de valores, né, nem um preço definido para a realização desse contrato. Ele vai depender muito da complexidade jurídica, né, da questão. Então, vai depender muito do perfil dos clientes, né. Se for algo meramente declaratório, né, um contrato em que eles simplesmente se manifestam dizendo que estamos namorando, não estamos em união estável, o preço tende a ser menor, né. Se demandar uma situação mais complexa, né, então um patrimônio mais elevado, uniões anteriores de um dos dois do casal, empresas, imóveis, né, relações familiares mais complexas, isso vai demandar um trabalho jurídico mais elaborado que tende a aumentar o preço, né. Nesses casos específicos, recomenda-se que você não preencha um modelo de contrato de namoro, porque como ele não tem essa formalidade de você precisar ir num cartório, por exemplo, ou de testemunhas, né, ou algo assim um pouco mais complexo, é comum as pessoas preencherem contratos, modelo que você pode encontrar até na internet, né? Mas não recomendo essa prática. Tá certo. E você contou da sua experiência, né, na proteção patrimonial, direito das famílias. Você vê uma crescente procura por esse tipo de contrato? Dá para colocar aí na balança o que mais o escritório que vocês atuam acabam recebendo de busca, de dúvidas mesmo? Você vê uma crescente na busca dessa situação, podemos dizer, diferente no mercado? Sim, é perceptível o aumento da procura dos últimos anos, né? Eu acho que isso se deve principalmente ao fato de que as pessoas estão casando mais tarde, mas ao mesmo tempo estão indo morar juntas antes do casamento, né? E também esse assunto tem ficado cada vez mais recorrente nas redes sociais, nas mídias, né? Eu acho que faz pouco tempo que as pessoas se depararam com a possibilidade de que o relacionamento delas traga efeitos jurídicos adversos, mesmo eles não tendo celebrado um casamento, né? Que isso pode acontecer. Então, a soma desses fatores tem levado, sim, a uma maior procura pelo contrato de namoro. E quando a gente fala de prazo de validade, vamos supor, casal fez aí o contrato, mas estão lá com um namoro que está perdurando por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos ou mais, e aí não vai dar em nada, será que isso vai virar para um casamento ou não? Ainda assim, as pessoas estão protegidas ou existe um limite, um período aí de limite para esse contrato? Então, o contrato não tem prazo de validade, mas pode ter, se as partes colocarem isso no documento. Mas é importante que ele retrate com coerência o momento verdadeiro do casal, né? Se eles passarem a morar juntos de forma definitiva, né, ou se eles noivarem, ou se eles tiverem filhos, ou se eles começarem a ter uma confusão de contas muito acentuada, recomenda-se mudar o contrato. Ele não está mais servindo àqueles fins de evitar que isso seja uma união estável, caso isso seja o desejo dos dois, né? Então ele é uma fotografia do momento do casal naquele momento. Agora, Gustavo, vou fazer uma pergunta
que está mais para uma exceção do que uma regra, mas a gente sabe que toda regra tem exceção e toda lei tem uma brecha. O pessoal costuma brincar e costuma dizer. Existe algum fator que mesmo com o contrato de namoro pode levar um juiz a acabar reconhecendo aí uma união estável, mesmo existindo esse documento que visa proteger o casal? Existem talvez algumas possibilidades, algumas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo do relacionamento, que para o entendimento do juiz, a gente sabe que na justiça existe muito da interpretação, né, dos casos, alguma brecha pode ocorrer? Olha, muitas brechas, na verdade. Ele é um documento válido, mas ele não tem a força de transformar uma união estável verdadeira em um mero namoro, né? Se o juiz identificar que as partes conviviam com o objetivo de constituir família, né, com elementos como comunhão de vida, mútua assistência, publicidade, dependência, se ele identificar todos esses elementos, o contrato não afasta a união estável, certo? Então, questões como morar juntos, um pagar a conta do outro, ou os dois terem uma conta em comum, ou terem filhos, são elementos que não vão segurar a força de um contrato de namoro, porque não é coerente com a realidade dos fatos que aquele casal vive. E como fica, por exemplo, os bens adquiridos durante o namoro? Vamos supor, um casal resolve morar junto, mesmo namorando, a mulher paga as parcelas do apartamento e vamos dizer que o homem pague o condomínio e as contas da casa. No final das contas, como é que fica a divisão do apartamento? É um bem dela, é um bem do casal, porque é ela que está pagando a parcela, a prestação, ele está contribuindo de uma outra forma. Ou isso tudo é acordado no princípio na hora de fazer o documento? Então, se for reconhecida a união estável, o regime de bens que vai reger aquele relacionamento é o da comunhão parcial de bens, né? Ele é o automático caso haja o reconhecimento da união estável. Você só pode afastar esse regime se você fizer uma união estável com um regime diverso, mas aí por escritura pública no cartório, ou se você se casar com um regime diverso. Se caso o casal tenha um contrato de namoro, mas tenha todos esses elementos que permitam concluir que eles estão com uma entidade familiar e pública, o regime adotado vai ser o da comunhão parcial. E aí, neste caso, mesmo que as partes assim não desejem, todos os bens que foram adquiridos durante esse período de união estável são divididos. Então, por exemplo, você compra um imóvel e financia, né? Você dá lá uma entrada e tem mais parcelas. As parcelas pagas durante a união estável, metade do imóvel, né, representado por aquela pequena fração é de um e de outro ao mesmo tempo, mesmo que eles assim não desejem. Tá certo. Para a gente já ir encerrando e agradecendo a sua participação, Gustavo, rapidamente, precisa fazer registro desse contrato em cartório? É tudo feito dessa forma? É registrado certinho? Olha, não é obrigatório, Não? Pode ser um instrumento particular, não precisa nem de advogado, né, teoricamente, mas eu não recomendo que assim o faça, né? É importante que o documento seja assinado com orientação jurídica, que seja a firma reconhecida e depois registrado no cartório de títulos e documentos, né? Isso é importante para formalizar o documento, principalmente quanto à questão da data, né, porque o período é relevante para saber o que divide entre os dois, a autenticidade do documento e para a conservação do próprio documento. Não adianta nada você assinar isso e depois, quando for precisar, ele ter desaparecido. Até porque nada mais justo se as pessoas querem se blindar, fazer da forma correta, procurar um profissional, procurar o cartório, fazer o registro, tudo certinho. Para quem ficou curioso, Gustavo, tem algum perfil aí do escritório que você atua, o seu mesmo nas redes sociais, para as pessoas entrarem em contato, né? Não sei se é com o companheiro, com a companheira sabendo aí dessa pesquisa ou em comum acordo, mas se quiserem tirar dúvidas, como que o pessoal faz? A gente pode ser encontrado nas redes sociais, o nome do perfil HFM Advogados, Renenberg Ferreira Marques, HFM. A gente está lá, é fácil de achar no Google e estamos à disposição para qualquer ajuda e assessoria. Tá certo, a gente agradece demais a sua contribuição, participação aqui no nosso Dinheiro TMC, Gustavo. Um abraço, viu? Eu que agradeço, obrigado. Valeu, batemos um papo aí com o Gustavo Felipe, advogado da área de Direito da Família, de Gestão Patrimonial da Renenberg Ferreira Marques Advogados, como ele citou, nas redes sociais, HFMA Advogados, para você procurar, para você ficar bem informado, é a nossa prestação de serviço aqui no Dinheiro TMC.